Olá, meus amores, bom dia. Nono ano. Hoje com aula de geografia. Novo tema, tema 4, Europa, aspectos físicos. O objetivo do tema é localizar e caracterizar a Eurásia, distinguir os limites da Europa e da Ásia, identificar e caracterizar as regionalizações europeias, caracterizar o relevo europeu, suas particularidades e formas de uso do solo, caracterizar a hidrografia do continente europeu e a importância dos principais rios, caracterizar e relacionar clima e vegetação na Europa, identificar e caracterizar impactos ambientais na Europa. Dando início ao capítulo 1, na página 102. Nesse capítulo, nós iremos identificar a Eurásia, compreender as relações históricas entre os continentes europeu e asiático, identificar e caracterizar as regionalizações do continente europeu. Eurásia e regionalizações. Grande massa de terra. A definição mais aceita para o conceito de continente remete à dimensão de grandes massas de terra emersas, cercadas por oceanos. Com base nisso, temos a América, que pode ser dividida entre a América do Norte e a América do Sul por um istmo, que é a América Central. A África, a Oceania, a Antártica e a Eurásia. Mas o que seria a Eurásia? Ao observarmos o contínuo geográfico formado pela Eurásia e pela Ásia, podemos identificar que os continentes compõem um só grande bloco, conhecido como Eurásia. Dessa forma, o território que nomeamos como Europa pode ser entendido como uma península cercada ao sul pelo mar Mediterrâneo, a oeste pelo Oceano Atlântico e ao norte pelo Oceano Glacial Ártico. A leste, os Montes Urais e a sudeste, as montanhas do Cáucaso e o Mar Negro separando a Europa da Ásia. Então, aí a gente viu todas as fronteiras, vamos dizer assim, da Eurásia, né? Tudo que separa a Europa, né? Todas as suas dimensões. Europa e Ásia em uma relação histórica. A relação entre Europa e Ásia pode ser vista por meio da formação de impérios, disputas de território, de rotas comerciais ao longo da história. Grandes impérios entre os séculos 3 a.C. e 9 d.C. Aceleraram conexões territoriais entre Europa e Ásia. Regionalizações da Europa. Embora a Eurásia seja uma continuidade geográfica que ao longo da história passou por período de intercâmbios, a grande diversidade de processos históricos, políticos e sociais e as distintas culturas da Europa e da Ásia fazem com que os continentes sejam estendidos e estudados em separados, né? Para se entender cada um, né? Nós não podemos estudar Eurásia. Temos que estudar Europa e Ásia para entender por que essa integração Eurásia. Hoje, composta de 51 países, a Europa é um continente relativamente pequeno. Observe no mapa a seguir, note que, em geral,
são territórios bem pouco extensos. O maior deles é a Rússia, apesar de somente uma parte ocidental estar na Europa. E o menor é o Vaticano, com apenas 0,44 km². O mapa a que ele se refere é o da página 104. Por séculos, processos de unificação, guerras, desdobramentos e outros fatos levaram à constituição dos atuais limites políticos dos países europeus. É importante frisar que nos 2 últimos séculos, poucos países europeus não tiveram seus limites e fronteiras modificados. Essa mobilidade se deve a grandes diversidades culturais, políticas e econômicas que marcou a história do continente. Observe no mapa político da Europa e note o atual traçado dos limites que definem o território dos países. Então, aí na página 104, vocês têm o mapa, façam a leitura, né, desse mapa. No continente europeu estão algumas das mais novas e das mais antigas nações do mundo, além do maior conjunto de países desenvolvidos e industrializados, que são a Inglaterra, Alemanha, Itália e França. Também foi lá que se formou o mais importante bloco econômico da atualidade, a União Europeia. Todo país quer fazer parte dessa união porque eles se sustentam, né? Se ajudam, se estabilizam. A composição do continente europeu possibilita que ele seja regionalizado de múltiplas formas, considerando fatores distintos. O período da Guerra Fria determinou a divisão do continente em 2 grandes blocos, Europa Ocidental e Europa Oriental. Observe aí no mapa, está dividido por cores, entendeu? Isso na página 105. Por sua vez, a localização geográfica do país possibilitou identificar o continente em pelo menos 4 regiões: Europa Nórdica ou do Norte, Europa Ocidental e Central, Europa Oriental ou do Leste e Europa Mediterrânea ou do Sul. Contudo, a consolidação e o fortalecimento do principal bloco econômico do mundo, a União Europeia, tornou-se a principal referência de análise ao estudarmos o continente. Certo? Finalizamos aqui o capítulo 1, na página 105, e vocês vão fazer a atividade da página 106, e nós iremos fazer correção na próxima aula. Um grande beijo e até a próxima!